Olá a todos, bem-vindos ao canal do YouTube Mecânica Esportiva. Aqui é o Nicolas. Hoje estou nos estúdios aqui da DS em Paris. Para quem passa pela NIL118, vocês veem um prédio grande, onde tem Citroën DS, Peugeot também, que desenvolvem seus carros aqui, é o DNA. Olha, nova Citroën. Eu ia dizer agora, isso era antes do novo DS número 4 que apresentamos da outra vez exatamente neste mesmo estúdio. Olhem isso que vocês sabem, que eu gosto de mostrar para vocês, todos os bastidores. Aqui. Nós apresentamos lá a nova DS número 8 e desta vez aqui, como vocês podem ver, está escrito ali, é a nova DS número 4. Ela foi reestilizada, então ela mantém principalmente as mesmas funções de antes. Versão elétrica, versão plug-in hybrid vehicle, versão híbrida simples. Encontramos algumas novidades na traseira, principalmente na dianteira, né? O lado muda pouco. Temos uma pequena diferença nas rodas e também teremos algumas pequenas diferenças na versão elétrica, que também será específica. Esse nome que muda, antes dizíamos DS4, DS3, DS9, agora é número 4, número 8. E de fato isso vai ser aplicado em toda a linha DS. Então, se a gente falasse das dimensões, esse carro tem 4,40 metros de comprimento, 1,87 metros de largura e 1,47 metros de altura. 2,67 metros de entre-eixos para esse carro e 1.480 quilos para a versão híbrida. Por volta de 1.800 quilos para a versão 100% elétrica. A versão 100% elétrica. Vamos começar por ela. Ela tem 213 cavalos, 343 Nm de torque e uma bateria de 58,3 kWh. E teremos uma autonomia de 450 km com recarga de até 120 kW. Uma carga de 80% em cerca de 30 minutos, não é das mais rápidas ainda. Para uma marca que é premium, eu talvez gostaria que fosse um pouco mais rápido. Ter pelo menos de 10 a 80% em 25, 30 minutos teria sido uma pequena vantagem. Talvez subindo para 170 ou até 200, como a maioria das novidades. Mas talvez isso esteja na versão futura desse carro. Em seguida, temos o modelo Plug-in Hybrid Vehicle híbrido plug-in, que é muito interessante para as empresas. A maioria das pessoas nas empresas usa os Plug-in Hybrid Vehicle por causa dos benefícios fiscais, etc. 225 cavalos, teremos 360 Nm de torque, o que é mais do que a versão elétrica, aliás, já que com o motor 1.6, combinado ao motor elétrico, isso nos dá 225 cavalos. Temos 180 cavalos no motor a combustão, 125 cavalos no motor elétrico é mais do que suficiente. De 0 a 100 em 7,4 segundos, o que é muito bom para um carro desse estilo. Então, não é para ser esportivo, mas é bem agradável, com um comportamento dinâmico bem legal. A gente já tinha visto isso nos testes da versão anterior. 14,6 kWh para essa bateria híbrida plug-in, anunciam 81 km de autonomia. E depois temos o motor híbrido de 1,2 litro, que agora tem 145 cavalos. Então, ele tem exatamente a mesma potência de antes. É só que antes ele se chamava 136 cavalos, mas passou para 145 cavalos em todo o grupo Stellantis. E 230 Nm de torque. E a versão a diesel, que ainda é vendida no modelo DS4, que também chegará em breve com as novas normas Euro 6e. Além disso, e eu já nem sei mais, porque hoje em dia tem tantas normas, mas que será revisada e continuará com 130 cavalos, com o motor 1,5 litro a diesel. Esse carro será oferecido em 5 cores, terá rodas de 19 ou 20 polegadas e teremos 6 estilos de rodas. Temos um porta-malas de 430 litros nas versões híbridas e um pouco menos, 390 litros nas versões híbridas plug-in. A partir daqui muita coisa muda. E isso eu vou mostrar para vocês bem de perto. Então, na dianteira, a partir daqui, não os paralamas, mas isso aqui tudo é novo. O capô foi alongado em 12 mm, então 12 mm pode não parecer muito, mas faz diferença. E ao mesmo tempo ele foi rebaixado. E aqui a gente tem realmente muitas novidades. Ainda temos o emblema aqui, estamos em um acabamento estrela com essa linha aqui que eu gosto bastante, que leva diretamente a esse emblema que a gente vê, na verdade, quando está dirigindo. Mesmo no DS9, eu gostava daquela pequena moldura que levava diretamente ao nosso pequeno emblema. Depois temos essa parte preta que sempre estende os carros, como a gente disse, seja na frente ou atrás. Todas as linhas horizontais, isso alonga bem. E depois os faróis, eles mantiveram os mesmos faróis de LED aqui dentro, mas foi um pouco reestilizado. Depois, essa é a nova assinatura luminosa que pudemos ver com o DS número 8.
Mas, principalmente, a primeira coisa é isso aqui. Olha esse longo filete luminoso na DS8. Eles tinham colocado grades assim, escondidas atrás de uma placa de acrílico. Eu tinha gostado menos, agora confesso que gosto muito mais. E o logo DS está iluminado, a gente começa a ver cada vez mais logos iluminados nos carros. A gente não via isso antes porque não era homologado, mas eles deram um jeito. O truque é que precisa de uma distância mínima entre o último LED que ilumina, uma faixa que vai até o farol na altura, do logo. Então agora eles conseguiram fazer isso, justamente porque trouxeram essa barra de LED até aqui, escondida. Na verdade, é uma barra longa ao longo de tudo, e eles só colocaram algumas partes escondidas, na verdade, que segmentam um pouco. E isso realmente permite reconhecer o carro e faz com que não seja apenas uma faixa, como a maioria das outras marcas. Agora, todos os fabricantes continuam lutando para ter um reconhecimento, né? Uma identidade visual durante a noite. E isso, quase todo mundo pode fazer. Você sabe, você reconhece facilmente, por exemplo, um Nissan Skyline com os 4 faróis, uma Ferrari com os 2 nas extremidades, um Peugeot com as 3 garras ou as garras na dianteira. Na verdade, cada marca tem realmente sua identidade visual e isso eu acho super importante. Os faróis, eu acho muito bonito. O DS7, quando saiu com os faróis que giravam, eu achava isso incrível. Acho que foi a Bugatti depois que pegou essa ideia. Não, a Bugatti nem girava. Era mais ou menos o mesmo estilo, mas eles criaram blocos ópticos incríveis. E isso, né, eu admito que para mim era o máximo, né, e eu sonhava com esses faróis. Eu até tinha vontade de colocar isso em casa, sabe, na sala, com aquelas coisas que giram e acendem. Eu achava isso super estiloso. Enfim, depois tudo é pintado. Afinal, estamos falando de uma marca que quer ser premium. Aliás, olha, vejo que tem placas atrás. Talvez até sejam carros que estão rodando na rua em teste por enquanto. Nova dianteira igual, a lâmina, é isso que muda as linhas, os desenhos, enfim. O que vocês acham disso? Eu confesso que gosto muito. Eu já gostava da antiga com os faróis que desciam pelo lado, que deixavam ela bem robusta. Tenho quase a impressão de que essa aqui ficou um pouco mais fina. A outra, eu tenho a impressão de que ela realmente parecia mais parruda. Essa aqui a gente sente que ainda é bem potente, mas tem uma certa delicadeza, está um pouco mais elegante do que antes. Concorda ou não comigo? Gostaria de saber sua opinião para eu não falar besteira. Enfim, uma opinião, como dizem, é algo subjetivo, mas eu gosto de saber a sua. Então, farol matricial, sensor aqui para os assistentes de condução, condução de nível 2, etc. Enfim, praticamente tudo do melhor que existe atualmente. Aqui na lateral, não vamos encontrar nenhuma evolução. Então, sempre teve o Biton, sempre teve o cromo, aos poucos o cromo está cada vez mais escasso. Aqui encontramos o pequeno emblema UDS, uma portinhola desse lado, as maçanetas que continuam embutidas. E o cromo está um pouco diferente de antes. Da mesma forma, veremos isso nas lanternas traseiras, eles colocaram um cromo mais escuro para deixar as coisas um pouco diferentes. Os retrovisores a gente já conhece e o lado não mudou. Como eu disse para vocês, temos rodas de 19 ou 20 polegadas, 4 freios a disco em todos os modelos. Essa cor branca, o branco, fica bem nele, porque é um branco perolado, nacarado. É bonito. E o teto preto, e ainda poderemos ter um teto solar. Olha, espera, eu te levo. Mas isso aqui, isso sinceramente, isso faz sonhar. Você imagina se a gente realmente pudesse dirigir coisas assim na rua? Eu adoraria que as marcas dos conceitos, sabe, que eles fizessem séries limitadas disso. Mas a gente pensa, vem cá, vamos fazer só 1000. Ainda assim seria incrível. Mesmo que seja elétrico ou qualquer que seja a marca, façam 1000. Olha a Renault, então eles acabaram de lançar a terceira turbo. 1.800 e poucos exemplares, 155 mil euros, a partir de 155 mil euros. Mas seria incrível, eu adoraria DS. Por favor, lancem isso e façam o Nico experimentar. Vamos, enfim, venham, vamos para os fundos. Eu deixo vocês descansarem e, ao mesmo tempo, mostro um pouco mais do estúdio para vocês. Ali, acho que é o Auto Plus, ali estão os amigos que estão filmando, lá tem o Automoto. Enfim, é assim que isso parece. Uma olhada de 3/4 traseira, porque vocês sabem que o Nico gosta de 3/4 traseira, acho que vocês também. E para mim, muitas vezes, é uma das partes mais bonitas dos carros, os 3/4 traseira. Espera aí, não se mexa, vou fechar bem esse porta-malas. Pronto? 3/4 traseira, sempre muito bonito esse estilo aqui realmente de shooting brake, de verdade que desce assim, sinceramente. Se a gente cortar a traseira, ela fica simplesmente incrível. Tem muita lama nesse carro e a gente pega, incrível. Na verdade, o estilo aqui é igual. Olha como é trabalhado essas linhas que voltam aqui, as lanternas, então isso a gente sempre encontra. Tipo uma pequena pétala assim colocada, mas com cromo preto por dentro. E isso dá reflexos totalmente diferentes dependendo de onde a gente está.
E igual, isso dá um estilo um pouco diferente e fica menos tuning do que as versões justamente onde era cromado. Realmente muito brilhante, mesmo que, dependendo do ângulo, com os reflexos do sol, pode dar um efeito bem cromado, cromado mesmo. E igual, até mesmo no vidro traseiro, temos pequenos detalhes, os pequenos triângulos. E sinceramente acho isso super sexy, essa linha que desce. Enfim, o DS4, na verdade, de certos ângulos, a gente realmente tem a impressão de que ele é maior, mais robusto. Tem que parar de falar DS4 só porque é o número 4. Aliás, está escrito aqui, DS Automobiles, número 4. Então, olhando a traseira, a gente vê essa queda aqui, muito longa, o spoiler, que é bem recortado aqui para aerodinâmica. O limpador de para-brisa, isso aí, é sempre um grande diferencial. A terceira luz de freio aqui, que ainda é um pouco cromada cristal, as lanternas são bem alongadas também, graças a essa faixa. Elas são muito finas, elas deixam o carro mais largo. Tudo é branco, tudo é pintado, não há plástico aparente. Dá para sentir que estamos falando de uma marca que quer ser premium. Este novo, os trajes aqui, a câmera de ré, os sensores de estacionamento e o porta-malas, então, que se abre bem aqui. Então eu vou confessar que é bem estreito. É um pouco parecido com o 3008, 5008 aqui, e a gente vem e abre. Não é elétrico nessa versão. Temos uma cobertura rígida aqui, um assoalho aqui. Podemos ter um pequeno acesso com um porta-malas embaixo e um banco traseiro rebatível em 2/3, 1/3 ainda com uma passagem para esquis. Se você prestou atenção, podemos ter 430 litros de capacidade nas versões híbridas simples, 390 nesta versão aqui, que é a veículo elétrico híbrido plug-in. E então, o teste prático que te dá a melhor opinião sobre o volume de carga, o Nico cabe aqui não, 390 litros. Enfim, não é nada mal. Vamos, venham, eu levo vocês rapidinho para dentro. Os bancos traseiros não mudaram muito, é mais na frente que acontecem 2, 3 coisinhas interessantes. Então, sobre os bancos traseiros, eu venho abrir essa porta. Então, o que é bom é que dá para perceber que é uma marca premium. Quando a gente abre a porta, a gente vê texturas de madeira aqui. É muito bonito, né? O couro com o acabamento perolado, isso, sinceramente, eu acho que a DS faz parte dos melhores fabricantes franceses no quesito tapeçaria e acabamentos. Sinceramente, é muito bonito. Então, quando eu venho me acomodar aqui dentro, ajustei o banco da frente para mim, então, Nicolas, para colocar 80 bebês grandes. A gente tem até um carpetezinho nos compartimentos das portas, então eu tenho 1,80 m. Então, se eu fico realmente reto como um palito, só o topete aqui encosta no teto. Daqui a alguns anos vai ter mais cabelo, então vai ser menos constrangedor. A gente poderia dizer, ah não, tudo bem, tem mais espaço aqui, a maçaneta nos 4 cantos. Tem o espaço para os joelhos, para os pés, os bancos são montados bem baixos. Por outro lado, como eu costumo dirigir na posição baixa, isso não deixa muito espaço para os pés. No espaço dos joelhos, dos ombros, sinceramente estou bem. O estofamento é confortável, além disso é novo, tem esse cheiro suave de couro. Não sei se vocês sabem, quando entram em um carro, numa concessionária, ou principalmente nas marcas premium, a gente sente esse cheiro de couro, eu gosto bastante, muitas vezes a gente sente cheiro de couro, mais de cola, etc. Mas eu adoro quando é novo, os bancos com aquelas abas laterais aqui ainda tem uma boa visibilidade. Na frente, os vidros são bem grandes, tem uma pequena coluna ali, a coluna é realmente muito fina, mas eu tenho a coluna central, então talvez só faltaria uma pequena lingueta. Pode ser que fique um pouco menos bonito, mas é muito mais prático para pegar. Principalmente, não sei se você viu, mas as mulheres agora colocam unhas assim e não é prático para isso. O apoio de braço aqui está mais ou menos no mesmo nível do apoio do outro lado. Isso é bom, é confortável, igual com um belo acabamento porta-copos duplo. E sempre um espacinho para colocar o celular ou outras coisas. O suporte para esqui aqui permite que você possa tanto pegar algo no porta-malas, quanto colocar os esquis ali. De verdade, né? A gente vai ver um pequeno teto de vidro, né, na frente. Como eu disse, né, os LEDs eles estão escondidos aqui. Isso me permite ter um livro e poder ler diretamente, porque fica claro assim e não assim. Por que não? Além disso, é sensível ao toque. Temos 2 portas USB, aqui e o ajuste do fluxo de ar. Mas eu não posso ajustar a minha temperatura. E um túnel central aqui, e quando eu for me sentar no meio. O terceiro cinto está bem aqui, né, no banco traseiro, o pequeno apoio de cabeça pode ser aqui, são bem confortáveis, também são de couro, é muito agradável, mas aqui escorrega bastante, eu posso escorregar para cá e, por outro lado, aqui.
Então o encosto é muito duro, é realmente mais um quinto lugar auxiliar. A almofada também encosta nos meus pés, vou ter que colocá-los nos trilhos, mas como eles não são muito altos, não incomoda. Isso só levanta um pouquinho a ponta dos meus pés e ainda assim me permite ter espaço, mas ainda não encosta no meu assento, que está ajustado para mim e que mede 1,80 m. Eu tenho espaço, mas não é o espaço mais confortável. Vamos dizer que é mais um carro. Se estivermos em 4 pessoas, tudo bem, ou um casal, e depois vamos ver um belo carro para 5 pessoas. Talvez fique um pouco apertado. Hoje em dia, se eu não sei o que vocês dão de comer para os jovens, os pais eles são tão altos. Eu passei por um colégio, parei 2 vezes na frente, mas os jovens eram todos mais altos do que eu e tinham 13 anos. O que os jovens comem hoje em dia? Vamos dar uma voltinha no carro, como de costume, porque vocês sabem que eu gosto de fazer isso para vocês. E que sempre é muito mais explicativo quando a gente faz o tour de verdade. Assim, vou mostrar para vocês os outros, vou levar vocês para descobrir as cores. Aqui, por exemplo, temos uma mistura de luz entre a iluminação de LED e o sol. O branco fica muito, muito bom, como eu disse para vocês, com todos os pequenos brilhos e o lado perolado, esse lado lateral, dá para ver as linhas realmente esticadas. Sim, eu não tinha dito isso para vocês, isso muda. Antes era cromado, agora ficou preto aqui e as luzes na traseira. Ela realmente tem um visual impressionante quando a gente vê nas imagens e até mesmo pessoalmente. O DS4, no antigo DS4, ele realmente tem algo especial por dentro. Por causa das vozes e algumas pequenas novidades, as maçanetas. E aí, assim, elas aparecem e pronto, vamos lá. Por dentro, a porta, igual a de trás, é tudo tão bem acabado, é tão bonito. Os botões de... Acho que é uma das únicas marcas que trabalha tão bem os seus botões de porta. Fora a Rolls-Royce, mesmo a Rolls tem uns detalhes, mas isso aqui, sinceramente, acho que a DS é a marca de carro que provavelmente tem um dos botões de abertura de janela mais bonitos. Aqui, a madeira, assim, o travamento para crianças, atrás, a parte do bloco, ar-condicionado, sempre com os detalhes em pérola. Aqui, isso é tão bonito, esse pequeno ponto de costura, igual esse couro, esses carpetes por dentro. Temos plásticos na parte de baixo. Mas enfim, por que não? Também não vale 200 mil euros. Os bancos, vou mostrar para vocês na frente, realmente bem justos e sempre com esse design trançado, mostra mais o pequeno DS. Pronto, o que vocês acham? É bonito, eu gosto até mesmo do apoio de cabeça, tudo é bem bonito mesmo. Eu fechei isso, então, é estranho. Para pegar a porta, na verdade, tem que segurar. Aqui a gente não está acostumado e, na verdade, é macio e a gente acaba tocando, o couro não machuca. Isso é bem legal, por outro lado. Aqui, e aqui está o habitáculo. Vou me afastar o máximo possível, então é assim que ele parece por dentro. O que vocês acham desse grande painel, hein? E também dessa nova tela, com o design que apareceu nas versões seguintes, novo painel de instrumentos, os novos fundos do painel em um novo estilo. E essa tela muito maior. Comparado com aquele negócio que era cercado por um pedacinho de plástico antes, agora está muito mais estiloso, não é mesmo? Então temos essa tela que já conhecemos na maioria do grupo, mas é a mesma coisa. Olhem o design, é bonito, é fluido, tem uma animação, acontece alguma coisa, vejam, quando você toca em alguma coisa, é realmente muito bom. Os menus, ar-condicionado aqui, isso a gente encontra seja em um Peugeot, etc. Mesmo que eu não saiba se o vídeo sobre o Citroën já saiu, um novo Citroën que faz coisas novas. É bem impressionante, sinceramente, nesses aspectos. O volante desse, como de costume, as assistências desse lado, com o limitador, assistências como o piloto automático adaptativo, centralização de faixa, etc. Mais rápido, mais devagar, ler as placas. E desse lado, sempre o comando de voz, o telefone, o volume trocado do rádio. Podemos ver que temos as aletas ali atrás do volante, depois, como de costume, um limpador de para-brisa, e do outro lado, as luzes com, claro, um modo automático e o modo full auto para os faróis matriciais. Eu adoro esse ambiente. Olha só como isso volta aqui, ali, em todo lugar. É realmente muito, muito estiloso. Até mesmo essa parte aqui, como é bonito. Enfim, uma pequena mudança aqui, isso. Antes, vocês sabem, tinha uma telinha, na verdade, que permitia brincar com essa tela, a touch. Eles tiraram, disseram que realmente não servia para muita coisa. No final você tem uns suportezinhos, ou então o celular infelizmente não encaixa, mas serve como um pequeno porta-cartão. Se você trabalha com vendas ou algo assim, se você tem uma profissão onde ainda recebe cartões, pode colocar aqui desse jeito. Olha, Jean-Michel Pierre Paul, por que não? Serve como um lembrete para você. Ou os cartões de pedágio,
ou de combustível, qualquer coisa, enfim, o volante sempre assim, desse jeito. Eu mostrei a tela para vocês, mostrei aqui, a gente sempre tem atalhos aqui com botões. Então, por exemplo, aqui, o menu de climatização, eu posso ativar ou desativar daqui o desembaçador, etc. Ligar o ar-condicionado, desligar, desligar, pronto, 1, 2. Com a minha temperatura, eu ajusto aqui e depois tenho as saídas de ar. Posso ajustar com a minha temperatura. Eu ajusto aqui e depois tenho as saídas de ar. Posso ajustar aqui. O fluxo de ar, as saídas de ar. Ah, não é o fluxo de ar. Ah, sim, é o fluxo assim. E depois eu aponto para mim e então ajusto isso na altura, então está em duas partes, por que não? E aqui eu gosto disso piscando assim. O Start Engine que está ali me acorda. O atalho para as assistências de condução, isso é bem legal, as funções, etc. O que a gente vai ter? Outros, o ajuste dos retrovisores, a abertura da tampa do combustível. Aqui os pedais, a gente já conhece na maioria dos veículos da marca, mas principalmente essa tela que muda bem aqui com menus que podem ser diferentes, mas é principalmente o novo design que me agrada muito. E esse lado um pouco preto dourado, confesso que fica muito elegante. Na parte de cima encontramos os para-sóis aqui Up, iluminação em LED branca de classe. Será que do outro lado temos a mesma coisa? Temos exatamente a mesma coisa? Espelho sem borda, ali onde ficam os cintos para saber se todo mundo está bem preso, e a iluminação total aqui, ou LED por LED sensível de cada lado, com o alarme SI e o botão sinal de socorro ou botão sinal de socorro. Talvez seja porque é um conceito e é uma pré-série, mas talvez tenha o botão sinal de socorro provavelmente por aqui e para essa tela eu não mostrei para vocês, mas tem o botão Home ali e o alerta está lá. Porta-luvas, vamos ver o que tem aqui dentro. Olha, porta-luvas bem profundo, espaçoso, muito bom, o melhor dos porta-luvas. Aqui dá para colocar garrafas grandes de 1,5 litro, isso é ótimo. Aqui a gente empurra isso e abre, pode fechar de novo e também tem couro por cima, essa abertura assim é bem legal. Não vou mostrar o que tinha aí dentro. A porta USB tem um pequeno compartimento, dá para ter carregador por indução, porta-copos duplo e a tomada de 12 volts. Vamos dizer que agora a tomada de 12 volts é raramente usada. As USBs acabaram se tornando bem padrão. O botão de volume também, com essa textura que a gente encontra nas laterais, é muito agradável ao toque. A gente sabe que está no botão de volume, sabe o que está acontecendo assim, e produzir sua própria energia renovável e local. Para saber mais, acesse o site. Que não é o botão de mudo e que realmente faz falta o botão de mudo. Vai ser assim para todos? Desligar a caixa de câmbio aqui, dar ré assim, dirigir assim. O modo B porque ele brilha, recarregável para o modo brake e os modos de direção. Se eu puder selecionar então o elétrico ou híbrido, isso vai mudar um pouco para mim. Os mostradores, não muito. E o modo esporte, acontece alguma coisa? Vamos? Nada muito empolgante nos modos de condução, que sempre mudam essa parte para descansar. A palma da mão é o que me permite fazer isso. E na verdade isso servia antes só para brincar com essa tela, mas eles mantiveram. Por que não? Quando eu dirijo, nunca tiro a mão da direção, deixo a mão esquerda no volante e essa mão aqui que fica descansando, na verdade é bem agradável. Aqui temos um compartimento, podemos colocar, por exemplo, um celular e ainda essa caixa grande aqui, sempre muito profunda, com uma porta USB. É tão cedo, agradável. E normalmente, se eu não estiver falando besteira, até tem um fio que pode passar por cima, então é ver se eu coloco um dedinho ali. Pronto, aí está. Então, na verdade, a gente tem essa parte que se levanta, se você olhar ali, e isso me permite, pronto, fazer isso. E pronto, esse é o interior desse novo DS número 4, ou então número 4, o que achamos disso? O que muda claramente em comparação com o DS4, o nome aqui. Às vezes um pouquinho na parte de trás, mas a frente, por outro lado, que era totalmente estilizada, e essa tela que deixa o carro muito mais moderno. Porque é verdade que é uma coisa simples, mas só de mudar isso já faz diferença. E dá uma rejuvenescida nele. Ela não evoluiu muito no resto, mas na verdade tudo já é bem aceitável. Continua sendo um carro que, na minha opinião, a gente compra principalmente pelo visual e pela qualidade, né? Um pouco pelo acabamento, pelos bancos e pelo conforto. Porque a DS ele continua sendo sempre carros bastante confortáveis, mas que misturam ao mesmo tempo conforto e dinamismo. Bom, não deixem de me dizer o que vocês acham desse novo número 4 nos comentários. Estou esperando por vocês. Não deixem de se inscrever e deixar o joinha assim. Isso sempre me deixa feliz. É pra mim, é pro Nico. E eu digo até breve para um próximo vídeo. Obrigado, até breve. Tchau.